Já está. Ok, então, começando, como eu dizia, vamos entrar no nosso tema. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Vou pedir então às pessoas que fechem o micro, né? Fechem o micro, quem tiver ainda o micro aberto, para evitarmos as interrupções. Ok, já fechei tudo. Fechem o micro, tentem evitar abrir o micro para não fazermos as interrupções, as interferências. Como eu já disse, vamos tentar não alongar muito com o Zoom. De vez em quando vou ter que interromper um bocadinho só para admitir as pessoas que vão entrando. Olha, mais uma, muito bem, mas não há problema, estou aqui a controlar. Bom, então vamos começar. Como é que eu queria começar então o nosso Zoom de hoje? Como eu dizia, vou repetir, contente de ver rapazes, né, a entrar nessa esfera do desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Fico muito feliz pela vossa presença, não apenas dos rapazes, mas de vocês todos. E para falarmos hoje das emoções, como falei há bocadinho, nós hoje vamos então falar um bocadinho sobre este tema aqui, que está aqui na tela, que é como acessar as emoções de poder. Bom, as emoções de poder, primeiro vou começar por dizer que o que eu vou dizer aqui pode causar alguma estranheza, mas quem quiser fazer um comentário ou pergunta ou colocar a sua estranheza, não há problema, estamos aqui. Maria José a entrar. Estamos aqui, portanto, para dialogar e para interagir e para fazer essa troca. As emoções de poder. Eu começava por dizer que as emoções de poder são todas as emoções que nós temos. Primeiro, de onde vem... Eu vou passar algumas informações, vou dar alguns exemplos e vocês, como eu disse, vão dando as vossas contribuições também. De onde vêm as emoções? As emoções vêm do nosso próprio interior, ok? Nós, muitas vezes, a gente tem a tendência para dizer que as emoções, fulano de tal me provocou raiva, cicrano ou fulano de tal me provocou mágoa, né? E o que é que eu vos posso dizer é que as emoções não são, a fonte das emoções não vem de fora. A fonte das emoções vem do nosso próprio interior. Nós é que geramos emoções. Primeiro ponto que eu queria que ficasse aqui claro, nós é que geramos emoções. Se nós é que geramos emoções, então para vocês verem que somos nós, temos as emoções nas mãos para usar ou para nos deixar enfraquecer. Então, as emoções, então, se nós somos a fonte das emoções, normalmente o que é que fazemos nós usamos normalmente, o ser humano usa uma das 4 estratégias para lidar com as emoções, que é a abstenção, né? Que é quando nós evitamos as emoções, quando evitamos entrar em contato com as emoções. As emoções, antes de falar das estratégias, as emoções temos duas tendências na vida, que é ou evitamos a dor, né? Procuramos fazer coisas que é para evitar sentir dor, ou para procurar prazer. As pessoas vão entrando, estou aqui um bocadinho a desfocar, mas estou aqui a admitir as pessoas. Então, nós temos essas duas tendências, né? Duas características no ser humano, que é ou fazemos as coisas para evitar a dor, ou fazemos as coisas para procurar e encontrar prazer. Normalmente, esses 2 pontos são os motores do ser humano que nos levam a alguma ação. Tomamos ação para evitar dor ou tomamos ação para ganhar prazer. Muitas vezes essa tomada de ação pode ser simplesmente uma abstenção, que é evitar entrar em contato com a emoção. Muitas vezes, se for uma emoção que por hábito já sei que vai me causar alguma dor, eu tento evitar tomar contato. Eu abstenho-me, né, desta emoção. Uma outra estratégia que nós usamos muitas vezes é a negação. Negação é quando a maioria das pessoas que se vitimizam praticam a negação. Isso
A negação, essa estratégia nós usamos por quê? Como eu falei no início, para evitar dor e para procurar prazer. Boa noite, Du. Boa noite. Sejam bem-vindas. Para evitar dor ou para procurar prazer. Então, essa negação, que muitas vezes as pessoas que se vitimizam muito, as pessoas que se vitimizam muito são as pessoas que usam muito as emoções da mágoa, né? Da raiva, porque alguém lhe magoou, porque alguém lhe fez alguma ofensa, porque alguém não sei o quê, porque as coisas não acontecem como ela quer. Essas pessoas vítimas, que se vitimizam muito, praticam a estratégia da negação. A estratégia da negação é precisamente quando eu falo para mim mesma, nada disto é meu, nada disto é responsabilidade minha, simplesmente as pessoas é que me querem fazer mal, as pessoas é que não me compreendem, as pessoas é que não me dão aquilo que eu quero, eu faço tudo para ter atenção e as pessoas não me dão atenção. As vítimas, né? Já falámos em alguns Zooms sobre isso. Uma outra estratégia que muitas vezes nós usamos para fugir da dor é a competição. A competição é a dor das emoções, nem estou a falar da dor das emoções negativas. A competição é uma estratégia que nós adotamos quando, por exemplo, duas pessoas a conversar e uma diz, mas a minha mágoa é maior que a tua. E a outra, não, nem pensar, eu é que as pessoas me fazem sofrer muito, eu é que não sei porquê, mas não tenho sorte, é quase que entramos numa competição de quem é que tem mágoa mais profunda, quem é que tem dor, quem é que vivencia emoções negativas mais frequentemente. Essas três estratégias são estratégias que estão tudo isso junto. Nós chamamos que essas três estratégias são estratégias que nós usamos para fugir da dor, como eu disse, procurar prazer imediato, mas que nos levam ao enfraquecimento. É quando nós deixamos as emoções desencadearem em nós o enfraquecimento. Portanto, chamamos de emoções enfraquecedoras, que é quando eu sinto mágoa e eu me coloco no papel da vítima, porque o outro é que me magoou, porque o outro é que me fez mal, porque o outro é que não me compreendeu, porque aquilo aconteceu porque coitada de mim, porque não tenho dinheiro suficiente, porque não tenho apoio suficiente, porque a minha família não me dá valor, Quando entramos nessas justificações para justificar essa dor, né? Essas emoções, nós o que é que fazemos? Por que é que chamamos isso de emoções enfraquecedoras? Por que é que nós normalmente chamamos as emoções negativas de emoções enfraquecedoras? Quem quiser dar um contributo pode abrir o microfone ou no chat, apresentar a sua ideia. Por que é que normalmente a raiva, a culpa, a mágoa, a revolta, o desconforto são emoções negativas e chamamos de emoções enfraquecedoras? Quem é que quer dar um contributo? Luís Santos, queres participar? Luís não quer se mostrar. Por exemplo. Sim, dona Yolanda. Por exemplo, eu posso... Essa é uma pergunta, não é? É só uma pergunta. Ok. Por exemplo, uma emoção que leva por uma emoção negativa, que eu acho que é negativo, o que eu vou dizer é as pessoas, por exemplo, é negativo, mas é uma linha que eles seguem para dar prazer, para não sofrerem tanto, não é? Como você disse há bocado. Por exemplo, o alcoolismo, não é? Podem seguir este caminho, por exemplo. Uma pessoa mete-se no álcool, por exemplo. Pessoas que escondem as emoções para não sofrerem, mas fazem isso para lhes dar prazer, para eles não caírem no sofrimento. É isso que eu estou a perguntar. Não sei se fiz a pergunta correta, mas... Como é que é? As pessoas que negam, né? Fazem a negação? Por exemplo, tem um problema de... Por exemplo, algum problema que lhes fazem sofrer. Mas entretanto, eles bebem para não sofrer, mas para lhes dar prazer também. Sim, pode ser uma estratégia de negação. Provavelmente, quando a pessoa está sóbria, né? Quando está sem álcool, a pessoa entra em contato com uma determinada dor ou uma determinada emoção que lhe provoca dor. E como essa emoção
é enfraquecedora, porque é uma emoção que a pessoa vive de uma forma enfraquecedora, porque depois eu já vou falar que as emoções, no fundo, não são enfraquecedoras, nós é que lhe damos esse significado, mas isso mais para a frente. Então a pessoa, para evitar entrar em contato com aquela emoção, que para ela naquele momento é enfraquecedor, a pessoa tem aquela reação de fuga, né? Aquela fuga que é para evitar aquele contacto com a dor. Pode ser que seja isso, mas agora, o que acontece muito, nesse caso concreto que a dona Yolanda deu o exemplo, é qual é a emoção que está por trás que a pessoa não quer entrar em contato? Exatamente. Que ela está a evitar, que ela está a fugir, e que a bebida é um refúgio. Qual é a emoção? O que de complicado existe nas emoções é que normalmente a pessoa não sabe qual é essa emoção. As emoções são muito... As emoções são algo muito interessante nesse sentido, precisamente porque são muito interessantes, como eu dizia, mas ao mesmo tempo são muito complexas. As emoções é algo complexo. A emoção em si não é complexa, mas torna-se complexa porque nós muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente não sabe quais as emoções é que temos aqui dentro, quais as emoções é que vivenciamos, quais as emoções é que estão predominantes no nosso dia a dia. Esse é que é o problema das emoções. Exatamente. A Margarida está a dizer frustração, pode ser, Margarida. Deixa eu ver se tem aqui outras perguntas. Essas emoções negativas drenam a energia, exatamente, Leila. Ok, Dúnia, sim. Portanto, frustração pode levar a pessoa à bebida, mas podem ser outras emoções também, Margarida. Às vezes, na maior parte das vezes, a pessoa não sabe que emoção é essa. Esse é que é o perigo nas emoções. Mas já vamos chegar lá. As emoções negativas drenam energia, sim. Mas depois, por isso que eu disse que as emoções podem ser negativas, podem ser emoções enfraquecedoras. Se eu vos perguntar, e as emoções positivas? O amor, a gratidão, o entusiasmo, a ternura. Se eu vos perguntar essas emoções aqui, vocês vão me responder, essas não, essas dão poder, né? Essas nos dão ímpeto para a ação. Portanto, são emoções que nos levam a agir, que não nos deixam parados. Mas o que eu queria vos dizer aqui é que as emoções, mesmo negativas, também são emoções de ação. A diferença onde é que está? É no significado que nós damos às emoções. Primeiro, para vos dizer qual é o significado da palavra emoção. Quem é que quer chutar? Um exemplo. O que é que significa a palavra emoção? Quem quer dar um exemplo? Pode ser no chat ou no microfone. Olha, de uma forma muito simples e muito direta, vamos caminhando, a emoção significa em ação. De uma forma muito simples. Claro, cientificamente temos que falar muito de emoções, né? O conceito, a definição. Mas de uma forma muito simples e muito direta, emoção quer dizer em ação, quer dizer em movimento. É uma tomada de ação. A emoção é algo que desperta em nós uma determinada sensação ou um determinado sentimento que nos impele para a ação, que nos leva, que nos impulsiona para a ação. Então, se o conceito de emoção é isto, em ação, em movimento, que nos leva para ter uma determinada ação, então devíamos entender que as emoções não deviam nos paralisar. Supostamente a emoção não deve paralisar-nos. Não nos deve, a emoção não devia supostamente nos bloquear, não devia nos drenar energia nesse sentido, Leila, de não me deixar agir, né? Porque quando drena a energia não me deixa agir. Então, se a emoção, como eu dizia, Lena, desliga o teu microfone, por favor, não consigo desligar aqui. Então, ok, já está?
Portanto, como eu dizia então, a emoção, o que é que acontece muitas vezes é que as emoções, nós nos paralisamos. E porquê que nós nos paralisamos? Pura e simplesmente por causa do ponto fundamental que eu quero deixar neste Zoom e vos dizer que é, para além de outras coisas importantes, claro que vamos falar e já falamos, as emoções temos é que aprender a usá-las. Ok? Esse é um ponto importantíssimo que é para distinguir e desmistificar. Muitas vezes dizemos a emoção negativa me enfraquece, me paralisa e a emoção positiva me dá ação, me dá poder, me dá estímulo para ação, me dá energia. Isso é verdade, mas porquê? Porque o ponto mais importante é que nós normalmente não sabemos usar as emoções. Ok? Nós não sabemos, nós não aprendemos a usar as nossas emoções. O primeiro ponto que veio do exemplo da Dona Yolanda é que nós normalmente não conhecemos a emoção de raiz, não conhecemos aquela emoção que está a origem, né? A causa. E como nós não sabemos a causa raiz, também não sabemos usar as emoções. Então tudo isso acaba por ficar dentro de um parâmetro que é falta de conhecimento, falta de informação. Quais são as minhas emoções predominantes? Como é que eu reajo diante de situações semelhantes? Como é que o que é que me paralisa a mim? Porque uma emoção que me paralisa, se calhar outra pessoa lhe dá força de ação. Então, é eu conhecer que emoções é que me paralisam a mim, que emoções é que me impedem de agir, que emoções é que me enfraquecem. Isto é um ponto importante que eu queria deixar no vídeo, no Zoom, que é, primeiro, que emoções é que tu tens? Que emoções predominam no teu dia-a-dia? Que emoções tu vivencias mais no teu cotidiano? Como é que as emoções estimulam em ti ação ou paralisação? Muita gente fala de procrastinação. Procrastinação é um efeito de uma determinada emoção, ou uma ou várias, né? Que eu tenho, que nós temos, e que não nos deixa agir, a procrastinação, né? Vocês sabem, não tomo ação, tenho as coisas para fazer, mas não faço, vou deixando, vou adiando, e depois fico triste porque não fiz, vem aquele rolo de problemas e de emoções negativas, mas há uma emoção que está por trás da procrastinação, há uma razão, há uma causa. Como eu não conheço, normalmente a gente não conhece o ser humano, não sabe que emoções é que são predominantes nele, como eu não conheço, não sei que emoção é essa, eu fico só vivenciando os efeitos, que é o exemplo da Dona Yolanda de alcoolismo, droga, consumo excessivo da comida, consumo excessivo do álcool também, a procrastinação, a falta de automerecimento, falta de amor próprio. Essas são consequências das emoções profundas que residem, que estão instaladas em mim. E como eu não conheço as emoções que tenho, predominantemente, não conheço a forma de as usar da melhor forma, não sei, né? Não sei usá-las da melhor forma. Sim, Andy, estou neste momento com emoções negativas, tem dias que acordo para baixo e passo um dia assim, pronto, exatamente. Portanto, isso acontece porque, como eu já disse, 2 pontos. Primeiro, não sabes que emoções é que predominam em ti, não conheces, podes até conhecer a emoção que é sinto raiva, ou sinto de desânimo, ou sinto desconforto, podes conhecer a emoção, mas não conheces a causa dessa emoção, é por isso que tu acabas por passar o dia todo naquela emoção. Mas se tu aprenderes e conheceres a emoção predominante em ti, ou a raiz, a causa dessa emoção, e aprenderes a usar essa emoção a teu favor, por isso é que eu disse no tema do Zoom, que é como acessar emoções de poder, que é como é que eu uso as minhas emoções a meu favor. É isso que é importante eu aprender e eu aplicar no dia a dia. Como é que eu uso a meu favor? Como é que eu direciono as minhas emoções no sentido de alcançar os meus objetivos? Porque, gente, estamos na vida para alcançar objetivos, né? Para viver feliz, para viver bem com a nossa família, para alcançar o nosso sucesso profissional, para ter os rendimentos que a gente quer. Estamos na vida para ter objetivos. Então, como é que eu uso as minhas emoções? Como é que eu posso aprender a usá-las e direcioná-las, sim, no alcance dos meus objetivos? Porque isto é que é extremamente importante. É extremamente importante porque nós
precisamos sim lidar com as nossas emoções da melhor forma, porque no fim das contas, nós queremos é vivenciar a vida da forma mais alegre e que mais vai de encontro com aquilo que nós queremos viver, construindo a vida que nós queremos viver. Então, isso para vos dizer que esses 2 pontos são extremamente importantes. Primeiro, eu conhecer a causa raiz das minhas emoções, principalmente as negativas, claro, porque as emoções positivas já são empoderadas por si só, mas eu tenho dificuldade em vivenciar as positivas. Segundo, como é que eu uso mesmo as emoções negativas a meu favor? Como é que eu posso pegar nelas e embrulhar num presente bonito e usar a meu favor para me ajudar a alcançar os meus objetivos? Esses 2 pontos são extremamente importantes e, é claro, um terceiro ponto também, que é, aí sim, como é que eu faço para vivenciar e desenvolver emoções positivas na minha vida? Como é que eu torno emoções positivas como o amor, a ternura, apreço, gratidão, o entusiasmo, a paixão, a determinação, a flexibilidade, confiança, alegria, que são emoções positivas, como é que eu cultivo essas emoções? Como é que eu, no dia a dia, o caso que a Andi deu o exemplo, acorda mal disposta, acorda com incômodo, com angústia, com uma emoção negativa e fica o dia todo. Andi, nesse exemplo concreto, não é? Aqui pela mensagem que ela deixou, ok? Neste exemplo concreto, o que acontece é que estás a deixar-te paralisar com essa emoção negativa. Não estás a saber utilizar essa emoção a teu favor. Como é que tu podes, como eu disse, o conceito da palavra é em ação, emoção em ação, em movimento. Como é que eu pego nessa emoção negativa e ponho em ação? Consigo ter um determinado movimento. Mesmo sendo negativo, é possível ter movimento. Mas como é que eu faço isto? É esse fazer, é esse saber usar a emoção, é que está o segredo, é que está a diferença. Se eu vou passar o dia todo deitada a ver televisão e a comer para esperar o dia terminar para acordar amanhã, se calhar vou acordar mais bem disposta, pode ser até que não acorde bem disposta, porque se calhar comi muito ontem, então fiquei também mal disposta no dia seguinte. Ou seja, como é que eu vou deixar isso acontecer dessa forma? Vou deixar correr? Ou vou tomar uma ação? Vou tomar uma ação para no dia seguinte, ou naquele mesmo dia, que eu posso fazer isso, no mesmo dia, deixar de ter aquela emoção negativa e vivenciar aí sim uma emoção positiva, que é uma emoção natural de poder. Porque a emoção negativa, ela não é natural de poder, é preciso, ela é um sinal de ação, está-me a dar um alerta. Opa, estou com emoção de culpa, alguma coisa está a passar, Vera, então vou ter que prestar atenção. Por que é que eu estou a sentir culpa? É uma emoção negativa, né? Paralisa, normalmente tira-me poder, tira-me força. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou-me deixar levar por essa emoção da culpa e dormir nela e chorar e reclamar e não sei o quê, e amanhã, quem sabe, acordo melhor? Ou eu vou usar essa emoção que eu estou a sentir nesse momento, que é da culpa, e usar isso como um sinal para a ação? Porque, como eu já disse, vou repetir, emoção é em ação, em movimento. Como é que eu vou aproveitar essa emoção para dar ação na minha vida? O que é que eu preciso fazer? Aí está um outro segredo importante, que é como é que eu faço essa mudança de pensamento e essa mudança de sentimento? De culpa enfraquecedora para culpa impulsionadora da ação. Eu posso fazer essa mudança e rápido, mas é preciso alguma técnica para fazer isso. Essas técnicas normalmente são perguntas, gente. Perguntas é muito importante. Muito importante colocarmos a tónica. Quando estamos a lidar, Andi, estou a dar aqui o teu exemplo, ok? Obrigada eu por essa oportunidade, porque assim pego em coisas muito concretas e muito práticas e coisas que vocês estão a viver, não fico aqui a falar muito da teoria, mas um exemplo muito concreto de se a pessoa acorda no dia com emoções negativas, como é que ela vai agir perante essa emoção? O que ela vai começar a fazer é perguntas. É uma estratégia. Alguém pode dizer, não, faz meditação, outro pode dizer, faz não sei o quê. Pode ser feito isso tudo. Mas uma técnica muito boa que eu uso e aplico nos meus clientes
e muitos autores que eu sigo também aconselham é, faz perguntas. É claro que aqui também há uma questão importante que é, que tipo de perguntas é que eu vou fazer a mim mesma naquela situação? Eu estou a vivenciar aquela emoção. As perguntas que eu faço têm que ser perguntas adequadas. Não é? Não posso simplesmente acordar mal disposta, acordar com um sentimento de culpa de que comi demasiado ontem, né? Exagerei ou bebi demasiado, acordar com esse sentimento de culpa e depois é ficar o dia todo ou vou começar a fazer perguntas? E depois, que perguntas é que eu vou fazer a mim mesma? Será que eu vou começar, mas Vera, tinhas que beber assim tanto? Que pergunta é esta? É uma pergunta enfraquecedora. Porque está a reforçar a culpa, né? Está a reforçar. É uma pergunta que, opa, é verdade, não devia ter bebido, que chatice, pá, eu sou uma desnaturada mesmo, eu sou isto, eu sou aquilo outro. Começa a atribuir adjetivos a mim mesma, né? Tudo negativo por causa de uma pergunta mal feita. Então temos que ter muita atenção, quando estamos a lidar com emoções, quando vamos fazer perguntas para a gente sair dessa emoção, que perguntas é que eu estou a fazer a mim mesma? Se eu fizer perguntas como esta, precisavas beber tanto, já não tinhas prometido a ti mesma, não ias beber muito. Essas perguntas enfraquecedoras e destrutivas vão me colocar para baixo. Por isso é que muitas vezes a gente acorda mal disposta com uma emoção negativa e fica o dia todo. Porquê? Porque entramos naquele rol de perguntas destrutivas. Entramos naquele rol de perguntas e de autocondenação, né? Autopunição. Eu começo a autopunir-me. Eu tenho a emoção e ainda por cima dela, já é negativa, e por cima dela vou colocar a própria autopunição. Vou colocar perguntas negativas, vou colocar perguntas destrutivas que me vão enfraquecer cada vez mais. É por isso, gente, é simplesmente por isso que temos a tendência para passar o dia todo mal disposta. Ou às vezes o dia seguinte. Primeiro, porque a gente não sabe a causa raiz da emoção. Segundo, a gente pega naquela emoção, começa a fazer perguntas não adequadas, perguntas destrutivas, perguntas enfraquecedoras e a emoção, aquela emoção negativa vai ganhando espaço, vai amplificando, vai ampliando. E à medida que vai se ampliando, nós vamos afundando cada vez mais, né? Eu costumo usar exemplo que é, eu tinha um saquinho de areia aqui, agora coloquei mais um, e de repente coloco mais um balde de areia em cima da cabeça, e de repente coloco mais um balaio enorme de areia, ou seja, é tudo o peso que eu estou a colocar em cima. São essas emoções acrescidas das perguntas não adequadas, porquê que eu sou assim, porquê que eu não tenho sorte, porquê que isto tem que acontecer sempre comigo. Quando a gente começa nos porquês, o porquê, já agora, um ponto importante, se quiserem ver aqui como fazer a diferença nas perguntas, não usem perguntas com porquê. Porque o porquê, a minha mente vai sempre procurar uma justificação. É porque tu és isto. Então, quando eu faço a pergunta, porquê que bebeste tanto ontem? A justificação é, porque tu não assumes os teus próprios compromissos, porque tu não tens, a tua própria palavra não vale, né? Não tens o sentido de compromisso, comprometimento, por isso é que bebeste muito. Então, o porquê? A pergunta começa por porquê, traz sempre a justificação nesse sentido de punição. Então, uma boa forma de mudarmos as perguntas que a gente deve fazer quando está-se a sentir, está a vivenciar uma emoção negativa e destrutiva, é o como. É mais adequado eu usar a pergunta, fazer a pergunta começando com como, do que com porquê. Outra forma de começar a pergunta é, e se, vou dar um exemplo, se eu perguntar a mim mesma, como é que eu posso fazer da próxima vez que eu for a um convívio para não beber tanto? Isso muda a natureza das respostas que vão surgir na minha mente. Em vez de eu perguntar, porquê que bebeste tanto ontem? Vai surgir respostas que me destroem ainda mais. Eu pergunto, como é que eu posso fazer? Que estratégia utilizar? Né? Da próxima vez que eu for a um convívio para não beber tanto, como é que eu posso me proteger? Como? E se eu simplesmente dizer aos meus amigos que eu estou a tomar medicamentos e não posso beber? E se crio aí as estratégias, né? Não vou beber porque estou a tomar aí uns antibióticos.
E se eu criar uma alternativa? Pronto. E quando eu coloco essas perguntas dessa forma, usando como, usando e se, esse tipo de perguntas, quando eu faço isso, naquele exato momento que eu faço a pergunta, o que é que me sai? O que é que vem para cima? Não vem as punições, vem é verdade, como é que eu posso fazer isso? Então, começo a criar estratégia, eu começo a criar cenários. Eu posso fazer isto? Eu posso dizer que eu estou a tomar antibióticos, então não posso beber. Eu posso simplesmente levar aquela bebida que eu gosto e que eu sei que não me afeta, né? Que eu posso beber e não tem problema, e só vou ficar naquilo, não vou ultrapassar aquilo. Então, começo a criar alternativas e outros cenários que eu posso criar. Ou seja, a minha mente começa a impelir-me para a ação, começa a levar-me para agir, que é o que a emoção está-me a dizer. No fundo, aquela emoção da culpa, se vista desta forma, a emoção deixa de ser uma emoção enfraquecedora, não é? Que no início era a culpa, que é uma emoção negativa, deixa de ser enfraquecedora e passa a ser um sinal de ação. Ou seja, em vez de eu autopunir-me, eu vou criar estratégias, cenários para evitar repetir aquele ato que foi beber demasiado. Gente, não sei se está claro, não sei se alguém quer dar alguma sugestão, não gosto de falar sozinha, para ter a certeza que está todo mundo, ou então apenas no chat, coloquem aí os vossos comentários. Quero também vos ouvir. Dona Yolanda tem a mão levantada. Sim, senhora, Dona Yolanda, diz lá. Tá ótimo, está claro. Boa, perfeito. Então, vamos dar continuidade. Vamos continuar aqui. Pronto, então, esses pontos são extremamente importantes, ok? E são estratégias ótimas de nós sairmos das emoções que nos destroem, que nos enfraquecem, que nos tiram o poder, que nos limita, que nos paralisa, para passarmos a ver as emoções como sinais de ação, como sinais de alerta. Outro ponto importante também aqui, muitas vezes acontece, muitas vezes, por exemplo, vou-vos dar um exemplo claro para verem como muitas vezes somos traídos, né, pelas nossas próprias emoções. Vera, posso só fazer um comentário? Sim, Cati, diz lá. A reprogramação mental é uma coisa extraordinária. Muda a vida de uma pessoa completamente. E às vezes precisamos de uma orientação nesse sentido. Como é que havemos de encontrar o nosso caminho para podermos atingir os nossos objetivos? E passa tudo pela reprogramação mental. É uma ferramenta extraordinária para mudar a nossa vida. E isso eu venho fazendo algumas pesquisas e do contacto que eu tenho feito com esses estudos tem sido magnífico. E isso ajudou muito para atingir muitos objetivos. Mas é um aprendizado constante. E passa muito também por conhecermos a nós próprios, não é? Mas não é fácil, e é preciso estudo, é preciso pesquisa e principalmente uma orientação profissional ajuda muito mesmo. E obrigada pelas tuas sessões muito esclarecedoras. Beijinhos. Obrigada eu, Cati, pela tua contribuição. Exatamente. Olha, então a Cati acabou por falar de uma técnica que nós usamos, que é para aprendermos a usar emoções. De uma forma muito prática, é isso. Exatamente, reprogramação mental. Exato, Grace, é isso mesmo. Então, continuando, o outro ponto que eu queria vos dizer é que nós, quando usamos essas estratégias, como eu falei das perguntas, de fazermos a reprogramação mental, quando usamos essas técnicas para aprender a usar as nossas emoções, porque, gente, uma coisa é certa, ninguém aqui vai se livrar de emoções negativas, hein?
Esquece quem pensou que um dia, eu vou fazer autoconhecimento para um dia só ser feliz, só viver na alegria e no amor, só ser gratidão. Não sei eu não sei se isso acontece, ou se acontece com meia dúzia de seres humanos na face da Terra. Portanto, a maioria de nós, todos os seres mortais, digamos assim, a gente sempre vai estar em contato com emoções negativas. Seja raiva, seja culpa, seja a desilusão, seja frustração, seja porque alguém nos frustrou, seja porque alguém nos magoou, seja porque alguém falhou com a palavra dela em relação a mim, seja o que for. Nós vamos estar sempre a entrar em contato com emoções negativas. Isso a gente não consegue fugir. Então, o que é que todos nós temos que aprender é saber usá-las. É usá-las a nosso favor. É a partir do momento em que as emoções negativas deixam de ser limitantes, enfraquecedoras e paralisadoras para serem aliadas. Né? Em vez da emoção negativa, culpa, naquele exemplo que eu dei, em vez dela ser uma inimiga minha, que é me impedir de agir, é eu usar a culpa como uma aliada, como uma bússola, como uma orientação. Ou seja, o que é que esta emoção está a querer transmitir-me? Que mensagem? Que orientação? Qual é o caminho que eu posso seguir e que essa emoção é que desencadeou essa necessidade de seguir outro caminho? Por exemplo, um exemplo, por exemplo, que eu posso vos dar. Eu quero aumentar os meus rendimentos mensais, por exemplo. Mas como é que eu vou aumentar se eu começar a pensar, porque os meus chefes não me dão valor, porque a minha empresa não me reconhece, porque eu estou desiludida com a empresa onde eu estou, porque os meus chefes isto ou aquilo. Se eu começar nessa onda de isto, a emoção de desconforto, porque os rendimentos mensais não me chegam, né, não são suficientes, aquela emoção do desconforto, do desânimo, e de que a vida é difícil, aquela emoção, se eu for nesse sentido, eu vou atribuir culpa aos outros, eu não vou usar a emoção. Mas se eu parar e pensar, ok, eu estou desconfortável porque o rendimento que eu tenho não chega, eu estou desconfortável, estou mesmo a precisar mudar isto. Então, a mesma emoção que me pode levar a paralisar, também pode levar a dar ação, né? A estimular para a ação. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar essa emoção e dizer, então, o que é que eu posso fazer para aumentar os meus rendimentos? Como? Lembrem-se as perguntas, como? Ou e se eu depois do horário de trabalho fizer qualquer coisa para ganhar um dinheiro extra? E se isto? Então, a mesma emoção de desconforto que eu tinha no início, porque os rendimentos não são suficientes, me levaram para a ação, em vez de para paralisação. Então, nesse caso, a emoção deixa de ser inimiga, passa a ser uma aliada, passa a ser um sinal, uma orientação, um sinal de o que é que eu posso fazer para mudar as coisas. Outra coisa importante aqui, então, quando as emoções passam a ser positivas, nesse sentido, passam a ser fortalecedoras, é quando eu consigo estar atenta para captar essas mensagens. E aí entra o que a Cati acabou de dizer, que é quais são os benefícios, então, de eu aprender a usar as emoções. São inúmeras, né? Os benefícios, os resultados. Eu vou deixar de ver as emoções negativas de, por exemplo, se alguém não me der a atenção, imagina que vou à loja, comprar qualquer coisa e não me dão a atenção que eu queria, né? O atendimento que eu queria. Eu vou usar essa emoção para desencadear aquela emoção de rejeição em mim, ou vou usar essa emoção para fazer outra coisa, mais empoderada, mais de movimento. Eu vou escolher. Então aqui eu tenho a opção eu vou sentir desconfortável e rejeitada naquela situação porque alguém não me atendeu bem, ou eu vou simplesmente usar essa emoção a meu favor, entrar noutra loja, procurar outra coisa, ou simplesmente aproveitar aquele momento, não me dás atenção suficiente, mas eu, como estou a reforçar a minha autoestima, né, meu amor próprio, não vou permitir, vou usar esse momento onde potencialmente a emoção da rejeição é que devia funcionar, é que devia entrar em ação, eu vou usar aquele momento e reforçar a autoestima. E dizer, olha, não preciso da tua atenção. É um reforço que eu estou a dar a mim mesmo. Ou seja, aproveito o momento, aproveito o sinal da emoção
e ponho em prática, ponho em ação uma coisa que eu quero desenvolver, que é a autoestima, por exemplo. Então, para verem como nós podemos ter essa atitude e podemos ter essas opções. Agora, é claro que, como é que a gente faz isso, né, Cati? Tem a ver com a contribuição que a Cati deixou aqui. Como é que eu faço isso? Aí é que entram essas técnicas, pode entrar, portanto, as técnicas das perguntas adequadas, as perguntas que realmente fortalecem, não que destroem. Pode entrar a técnica da reprogramação mental, pode entrar a técnica da ressignificação, que é muito próxima da reprogramação. A ressignificação é quando eu aprendo a dar significado diferente àquela mesma emoção. Como eu dei o exemplo da loja, em vez de eu continuar a ver aquele mau atendimento, em vez de reforçar a emoção da rejeição, o desconforto da rejeição, eu vou usar aquele momento para reforçar a autoestima. Mas como é que eu consigo chegar lá? Essa é que está a grande questão. Como é que eu consigo fazer essa mudança de paradigma? Aí está na reprogramação mental, que é substituir o paradigma da rejeição, que é eu conseguir, como eu disse, voltando ao exemplo inicial da Dona Yolanda, por que a pessoa vai beber? A pessoa está em fuga. A pessoa está em fuga do quê? Ela não quer entrar em contato com a emoção que ela tem, que ela sabe que tem, normalmente tem. Então, eu, para conseguir mudar uma emoção de rejeição para amor próprio, para autoestima, reforço da autoestima, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso conhecer primeiro a causa da minha emoção de rejeição. Não é só chegar na loja e ser mal atendida e eu olhar para o espelho e dizer eu me amo, eu me valorizo, eu isto, eu isto, eu isto. Eu posso até fazer isso, é bom. Afirmações positivas também ajudam, mas não são suficientes. Não são. Afirmações positivas não são suficientes. Porquê? Porque eu estou a dizer a mim mesma, eu me valorizo, não preciso que ninguém me valorize, eu não sei o quê, mas o meu subconsciente, o programa que está lá dentro, o paradigma que está lá, a programação mental que está lá é de rejeição. Então essas afirmações positivas vão chegar aqui, batem e depois voltam a sair, porque encontram uma base mais negativa, uma emoção negativa mais instalada. E eu, como eu não sei de onde veio essa emoção, não sei que emoção é que está lá instalada, não sei qual é o paradigma dominante que está em mim, eu não consigo lidar com ela. Não consigo lidar com essa emoção. É preciso conhecer. Aí que entra os programas, né? Por exemplo, eu posso passar aqui muita informação, vocês podem partilhar, podemos aqui trocar muita coisa interessante em termos de conhecimento. Mas não será suficiente se não fizermos uma reprogramação e uma ressignificação. Porque quando eu conhecer a emoção da rejeição, quando eu me perceber que ela está lá instalada no meu subconsciente, eu vou conseguir ressignificar, vou conseguir atribuir uma nova crença, substituir aquela crença antiga por uma crença nova, positiva e fortalecedora. Vou conseguir fazer a reprogramação. Se eu não fizer um trabalho neste sentido de ressignificação, trabalhando diretamente com o mentor, ou com o coach, ou com o profissional que eu estiver a trabalhar comigo, para nós reformatarmos aqui os paradigmas, é difícil apenas as informações virem de fora e entrar para dentro. É difícil. Não digo que é impossível, mas é muito difícil. É aí que entra a necessidade de nós fazermos um trabalho pessoal. Todos nós precisamos fazer esse trabalho individual, que é, primeiro, identificação dos paradigmas, das emoções que estão lá enraizadas, daquelas emoções, as culpas que a gente tem a tendência para sentir a vida toda, as angústias. Por que é que eu tenho isto? Né? Temos que primeiro identificar essa causa. Por isso que eu faço a constelação familiar sistémica, porque para mim, que eu conheço, não digo que não haja outras técnicas, mas a que eu conheço bem e que eu faço, e que traz resultados extraordinários nesse sentido, é fazer primeiro a constelação para identificar aquela emoção ou aquelas emoções. Da experiência que eu tenho tido com os clientes e com os meus programas de reprogramação mental, eu posso vos dizer o seguinte, que normalmente temos 1 ou 2, 3 emoções profundas,
são aquelas que estão muito enraizadas, ok? Eu vou até uma ou duas, não ia mais do que isso. Nós sentimos todo o tipo de emoções, no dia a dia, na nossa vida, sentimos várias, inúmeras, né? Mas, normalmente, aquelas emoções negativas, profundas e que desencadeiam muita coisa que a gente não quer na vida, mas a gente faz, são duas ou três, ou seja, essas são as causas. Efetivamente, a causa pode ser uma única emoção, pode ser apenas a culpa. Já encontrei muitos casos em que apenas o sentimento ou a emoção da culpa desencadeia na pessoa um sem número de emoções negativas paralisadoras, porque simplesmente a pessoa não sabe que tem aquela causa raiz, aquela emoção raiz, que é a primeira. E é preciso identificar. E enquanto não conseguir, enquanto não identificar, enquanto não resolver, não reprogramar essa emoção, a pessoa vai tentando dar resposta àquelas emoções. Para mim são efeito, são consequência desta. A pessoa vai tentando trabalhar essas consequências, que é, da culpa pode vir uma emoção de não merecimento, pode vir a não valorização, pode vir a emoção da vitimização, pode vir a emoção da procrastinação, pode vir várias emoções, mas a origem é a culpa. Pode acontecer, e já me aconteceu inúmeras vezes nos atendimentos. A única emoção aí, bem profunda e que determina tudo o resto, é uma única. Vem uma ou duas emoções. O resto é, como eu costumo dizer, é a cabeça do ponto e os tentáculos. Esses são aquelas consequências todas que a gente vai vivenciando por causa dessa emoção raiz. Mas se eu não conhecer essa emoção, eu não consigo resolver e não consigo resolver todas essas emoções que estão mais no superficial, né? Porque lá no fundo ainda não cheguei lá. Bom, então isso para vos dizer que, passando por um programa onde nós primeiro identificamos a causa raiz dessa emoção, que é a cabeça do polvo, que é onde vem, que é onde origina tudo, passando por um programa como esse, que eu começo com a constelação familiar, depois fazemos várias sessões, 2 ou 3, de ressignificação e reprogramação. Fazemos então a ressignificação, que é, ok, já identificamos a causa, já identificamos as suas várias consequências, né, vários efeitos, então agora vamos ressignificar, vamos reprogramar aquela crença onde está sustentada aquela emoção e que é preciso dar, é como se essa emoção que eu passei a vida toda a ver assim, a olhar desta forma, com a reprogramação eu vou aprender a olhar essa crença deste lado, ou essa emoção noutras perspectivas. Aí é que é a reprogramação. Eu vou começar a ver outras vertentes da vida e daquela emoção. Então, depois de fazer essa reprogramação e essa ressignificação durante 2 ou 3 sessões de coaching, né, life coaching, que é a reprogramação nesse sentido, depois de fazer isso, nós fazemos então, aí o que é que ganhamos? Ganhamos que um conjunto de benefícios que é, eu começo a ver, em vez de ver o sentimento de rejeição, em vez de ir para casa triste porque alguém não me atendeu bem ou alguém não me deu a importância que eu queria, em vez de ir para casa triste, ficar enfadonha, ficar desanimada, frustrada, em vez de fazer isso, eu vou usar aquela situação e dizer, vou reforçar meu amor próprio, vou reforçar a minha autoestima. Eu é que tenho o poder de sentir bem. Ninguém tem esse poder sobre mim, de me fazer sentir mal. Então, até conseguir fazer isso, quando eu começo a fazer isso, depois de fazer a ressignificação dessa crença, estou a fazer de conta que essa emoção é a emoção raiz, né? É a causa de tudo. Quando eu faço a ressignificação desta emoção, eu aí começo a ver a vida de outra forma. Em vez de, imagina uma pessoa que tem sentimento de rejeição, né? Tem a emoção de rejeição muito impregnada nela. Essa pessoa, muitas vezes, o que é que ela faz? Ela evita determinados ambientes para não passar pelo desconforto da rejeição. Lembra-se do que falei no início? A gente evita dor. Então, para eu não ter que passar por eventual situação de dor da rejeição, o que é que eu faço? Eu evito aquelas situações, eu evito aquele convívio, eu evito aquele ambiente. Né? Eu prefiro ficar em casa. E, ficando em casa, vou cair no desânimo, vou cair na frustração, vou cair na depressão. Né? Então, em vez de fazer isso, eu vou usar aquela situação para reforçar o meu amor próprio, a minha autoestima. Então, nesse processo de ressignificação, eu vou começar a colocar objetivos diferentes na minha vida. Já não vou, eu vou deixar de evitar ambientes, né?
vou deixar de, se alguém me convidar, eu vou deixar de negar, vou começar a frequentar esses ambientes, vou começar a sair, vou começar a procurar coisas para vestir que eu antes não vestia porque tinha vergonha, vou ter outro tipo de ações. Vou começar a pôr a hipótese de ter um relacionamento, porque antes tinha medo de alguém me rejeitar, então não vou procurar entrar em relações, né? Para evitar que alguém me rejeite e eu passe a sofrer novamente. Tendo esta emoção ressignificada e reprogramada, eu começo a colocar outros objetivos. Eu deixo de lado aqueles objetivos de ficar em casa, não fazer nada, evitar situações. Eu vou começar, não, quero frequentar isto, quero arranjar um relacionamento, quero começar a vender meus serviços, porque quando a gente tem o sentimento de rejeição também a gente não se expõe, a gente não entra no Zoom para apresentar serviço nenhum, né? Porque alguém pode nos dizer, não quero, e se alguém me disser, não quero teu serviço, e se eu tiver um sentimento de rejeição, eu vou para casa triste, né? Eu vou desligar o Zoom, eu vou dormir triste, porque alguém me rejeitou, mas tendo já as minhas emoções ressignificadas e reprogramadas. Boa noite, Mana Nilda. Obrigada pela presença. Tendo essas emoções ressignificadas e reprogramadas, se alguém disser não quero comprar o serviço, não é motivo para eu não apresentar, para eu não vender meus serviços. Então, estão a ver que a causa raiz de rejeição nos leva a ter comportamentos que, no fundo, não vão de encontro com meus objetivos. Mas quando eu aprendo a ressignificar, a reprogramar essa causa raiz, eu vou avançar com os meus objetivos, sim. Eu vou, porquê? Porque a rejeição, nesse momento, já não tem aquele poder enfraquecedor. A rejeição agora tem um poder impulsionador. Tem um poder de me levar para a ação. Porque eu efetivamente conheci a minha emoção, já conheço a emoção, já sei como lidar com ela, já aprendi com a minha reprogramação mental, já sei como tirar proveito, já vou usá-la a meu benefício próprio. Então, eu aplico isto em tudo. Nos relacionamentos, no vender os serviços, no estar com os amigos, mil coisas, gente. E então, isto para vos dizer que o meu programa, que eu trabalho especificamente com as emoções, trabalho muito diretamente com as crenças e as emoções que estão na base, né, que sustentam as nossas crenças, que são a bússola, né? As crenças são, as crenças é que determinam tudo na nossa vida, determinam os resultados que temos na vida. Então, como eu trabalho diretamente com isto, o programa que eu estou aqui a apresentar-vos é, primeiro, uma sessão de constelação familiar sistémica para identificarmos essa emoção raiz, essa causa profunda. 3 sessões de ressignificação, pode ser que há pessoas que podem precisar apenas 2, outras 3, outras 4, mas vai entre 2 e 4 sessões de ressignificação e reprogramação mental. E depois temos uma última sessão que é definição dos nossos objetivos. Eu incluí esta etapa no meu programa, porquê? Porque a partir do momento que eu já reformatei, reprogramei as minhas emoções e as minhas crenças, é claro que os meus objetivos de vida mudaram, automaticamente mudam. Se eu antes não vendia serviços porque tinha vergonha e tinha medo da rejeição, então eu não tinha objetivo de prestar serviço, né? E oferecer, não tinha um objetivo de trabalhar, empreender, não tinha um objetivo de lançar um negócio. Mas a partir do momento que eu trabalho a rejeição, o medo de receber um não, eu posso colocar um objetivo de empreender, fazer bolos e vender. Eu posso colocar um objetivo de eu vou marcar umas reuniões para apresentar os meus trabalhos. Porquê? Porque já reformatei aquela emoção. Se eu antes tinha emoção de rejeição e não queria estar num relacionamento com medo de ser traída, de ser não sei o quê, né? De ser rejeitada, eu agora já reformatei, já reprogramei esta emoção, eu não preciso mais ter medo de entrar numa relação. Eu vou entrar na relação, eu vou agora sim estar aberta para uma relação, para um relacionamento, porque já não tenho mais a crença da rejeição, ou a emoção da rejeição. Então aí vou colocar outros objetivos, que é ter um relacionamento saudável. E então, aí como eu disse, nessas sessões de reprogramação, fazemos as perguntas adequadas, fazemos as perguntas direcionadas com os objetivos que temos na vida, e então esta última sessão é de definição de um plano de ação
com base nessas perguntas todas, um rol de perguntas que eu aplico, que é para a pessoa, quando definir uma ação, um objetivo a nível, pode ser desenvolvimento pessoal, né, na sua vida pessoal, pode ser um objetivo na sua vida familiar, relacionamento, pode ser um objetivo de crescimento profissional e financeiro, pode ser um objetivo de contribuição. Nós trabalhamos esses 4 grandes pilares, né? Objetivos a nível de desenvolvimento pessoal, objetivos de relacionamento família, objetivos de profissional e económico e objetivos de contribuição, que é a nossa capacidade também de doar, de generosidade, de estar também aberto a contribuir para o mundo. Então, é isso que eu vos queria apresentar. Quem quiser trabalhar as suas emoções, como eu falei desde o início, primeiro conhecer as emoções profundas que estão lá dentro. Segundo, ressignificá-las, porque a gente não consegue eliminar, tem é que ressignificar, né? Como eu já disse, emoções negativas a gente vai estar sempre em contacto. Agora, sabendo usá-las, a gente vive melhor. Trabalhar então essa ressignificação, reprogramação, e depois trabalhar um plano de ação com novos objetivos de vida, tudo isto que podemos entender isso como uma mentoria, mas é uma mentoria individual que eu faço online, né? Individual, não é em grupo nem nada, porque são questões muito individualistas, muito individuais. Então trabalho numa mentoria individual, a pessoa então faz esse processo durante essas 5 sessões e ao final da sessão terá outros objetivos traçados, terá outra abertura para a vida. Por quê? Porque a base de tudo está nas emoções. A base de tudo está mesmo nas emoções. Peço desculpa, está aqui uma chamada a querer entrar, mas já desliguei. Pronto, então é isso. A Leila tinha as mãos levantadas. Leila, eu já estou mesmo a terminar o Zoom. Muito obrigada por vocês todos, mas vamos ouvir a Leila. Diz lá, minha querida Mana. Bom, eu tenho aqui uma questão, eu não sei se posso colocá-la desta Faz forma. favor, faz sim. Eu tenho a consciência que aquela alma, ela vem para que eu possa trabalhar também alguma coisa em mim. Mas quando esta alma amiga, não é? Entra num registro de picardia, num registro de provocações, e eu tenho a consciência disso, como é que eu consigo dar a volta a esta questão e não entrar dentro desse registro de picardia e de provocações? Porque há dias que uma pessoa consegue dar a volta, não é? E tentar encarar isto, ok, isto é suposto eu aprender alguma coisa com isto, não é? Mas depois há aqueles dias em que eu confesso que não quero aprender coisíssima nenhuma e eu vou responder exatamente a letra e pronto, olha, o que sair, saiu e pronto, vai tudo aqui pelos ares. Então, como é que eu posso fazer esta transição e ter a consciência que isto é para a minha aprendizagem, mas não, basicamente, não entrar nesse registro que eu não quero entrar? Uhum. Não sei se foi perceptível. Sim, não, já deu para compreender agora. Como é que podes, isso é isso que eu quero aqui deixar claro, Leila, que é, tu podes fazer isso, podes não entrar naquele registro da picardia, podes simplesmente usar aquela emoção, usar aquela situação e dar a volta a teu favor. Isso tu podes, qualquer um de nós pode, ok? Podemos, portanto, é possível. Agora, como é que tu, no teu caso concreto, podes fazer isso? É como eu disse, é preciso fazer esse trabalho de eu conhecer primeiro que emoção é que está na origem daquele mal-estar. Regarde la toile d'araignée. Só um minuto, deixa eu desligar aqui. Ok. Então, como é que tu, em concreto, qual é a tua emoção raiz? Isso não te consigo dizer claramente agora, faz isso, Leila, porque não sei qual é a base. Porque nós temos uma emoção que é a base, que é aquela que dá, é como se der ordem, né? Dá ordem para despoletarmos outras emoções negativas.
ela é que dá a luz verde, olha, avança nesse sentido. Qual é que é a causa raiz? E qual é o significado que tu estás a atribuir àquelas emoções? Estás a carregar as emoções, como eu disse no início, como saquinhos de areia? Como um peso, quando sentes culpa, quando sentes raiva, ficas toda mal disposta, deteriorada, então estás a carregar isso como peso. Outra coisa que muitas vezes que nós, quando a gente faz, eu não sei se alguém que não fez reprogramação conseguiu fazer isso, mas as pessoas, quando fazem a reprogramação mental e a ressignificação, uma coisa que nós decretamos, né? Eu pelo menos faço isso, eu decreto tipo isto: não vou ficar infeliz por nada, nada vai me fazer ficar incomodada. Eu tomei essa decisão, é uma das decisões que eu tomei na vida, nada vai me afetar. É claro que há coisas que me afetam, claro, né? Acontecem coisas que me aborrecem, que me entristecem, que me afetam, mas como eu já tomei essa decisão e eu estou muito confiante nessa decisão, eu estou muito decidida e comprometida com esta decisão que eu tomei, que é de não ser mais infeliz, porque eu fui uma pessoa que tinha muita culpa, muita vitimização, muita rejeição, muito disto tudo. Eu tomei uma decisão, chegou um determinado momento, depois de muitos anos de trabalho, né, a fazer esse trabalho próprio, eu cheguei a um momento e eu disse: nunca mais eu vou me sentir arrasada, entristecida, vítima, nunca mais vou atribuir o meu próprio poder às outras pessoas. Eu não vou tirar mais o poder das minhas mãos para atribuir a alguém. Alguém me magoou, problema dessa pessoa, não me interessa. Alguém me frustrou com algo, problema é dessa pessoa, não é meu. Porque eu decidi não mais frustrar. Eu tomei essa decisão. É como que, por isso que eu pus hoje um conceito de amor próprio. Para mim, amor próprio é isso. É quando eu resgato o meu poder, quando eu ponho em mim, quando eu digo a partir de hoje, eu é que decido se fico feliz ou triste. Ninguém mais tem esse poder sobre mim. Eu é que decido, eu é que vou passar o dia frustrada, aborrecida, deitada, deprimida. Eu quero isto, ok, se eu quero, faço. Não me apetece hoje fazer nada, vou dormir, vou deitar, vou comer, pronto. Mas eu é que decido. Não é porque alguém decidiu fazer algo para mim que eu agora vou ficar o dia todo aborrecida. Ou não é porque aconteceu uma situação na vida, né? Aconteceu-me algo, ou tive uma confusão com um colega de trabalho, ou as coisas não estão a correr como eu quero, num projeto, ou seja o que for que aconteceu, uma situação qualquer, eu tomei a decisão de, opa, não faz, hoje não aconteceu, amanhã vai acontecer, então eu tomo a decisão de não ficar aborrecida. Mas eu já fiz esse trabalho da reprogramação, já fiz muito. E então hoje eu consigo dizer que o amor próprio para mim é, ninguém tem o poder de me fazer sentir seja o que for. Eu decido, sinto isto ou sinto aquilo. Aí estou a resgatar o meu próprio poder, Leila. Estou a colocar o meu próprio poder nas minhas mãos. Eu tenho a opção de ficar feliz ou triste, mas como já decidi que não quero mais viver triste, vou ficar sempre feliz. E as coisas que me aborrecem, ou eu deixo para resolver amanhã, ou eu tomo a emoção como um sinal de ação. O que é que eu preciso fazer? Eu não consegui fazer um projeto que eu queria. Que estratégia eu posso utilizar diferente da primeira? Que caminhos seguir que aquele outro que eu tinha seguido não funcionou? Eu posso fazer essas perguntas e redirecionar, mas não ficar aborrecida, triste. Como é que eu vou sair dessa neura de ficar entristecida, culpada, magoada? Não, é uma decisão que eu consigo tomar. É um poder que eu resgato para as minhas mãos. Não atribuo, não deixo esse poder para mais ninguém, nem para circunstância nenhuma. Mas, como eu disse, é preciso fazer esse trabalho de um acompanhamento muito... É preciso identificar o que é que se passa lá dentro. Dentro de nós mora muitas coisas. Temos que identificar. Temos que saber exatamente o que é isso e trabalhar isso. Porque é uma coisa muito individual, é muito tua. Não consigo dar exemplos generalizados, é muito, cada um tem o seu, cada pessoa construiu aquela emoção. Pode ser uma única emoção, culpa, mas as pessoas constroem a culpa de forma diferente, por razões diferentes, por motivos diferentes. Então é uma coisa muito individual.
Aqui temos, tinha aqui a Grace, tinha dito, gratidão, obrigada. Deixa eu ver uma pergunta que a Grace tinha feito. Exatamente, por vezes é confuso, porque você sabe que estás com a emoção negativa, mas por que cultivar isso? Pois é, Grace. Muitas vezes continuas aí naquela neura da emoção negativa, porque não sabes a razão, falta de conhecimento, falta de fazer a ressignificação dessa crença. Por isso, gente, não vale a pena a gente fugir. Como eu disse no início, uma das estratégias que nós normalmente usamos é a negação. A gente evita encarar a emoção. É por isso que muitas vezes evitamos entrar nesses programas que eu estou aqui a apresentar, do coaching individual. Evitamos entrar nesses programas para não ter que encarar a emoção. É uma estratégia de fuga, de negação. Mas não nos ajuda a resolver nada. Estão aqui 30 pessoas. Quem estiver aqui já experimentou isso, tipo, eu sei que há qualquer coisa lá dentro, como diz aqui a Grace, mas por que cultivar isso? Ou seja, ela sabe que não é boa aquela emoção, mas ela continua em cima a cultivar. Por que, Grace? Tens que encarar de frente, vai doer, sim, mas é preferível que encares uma dor única do que ficares a vida toda a sentir dor. E muitas vezes essa estratégia da negação, nós evitamos entrar em contato com essa dor, evitamos entrar num programa como este, para não ter que encarar, para não ter que deparar com essa emoção, que é uma emoção que muitas vezes dói. A gente evita isso, que é para, lá está, evitar dor. Mas o que é que estamos a fazer connosco mesmo? Estamos a encher ainda mais o aquário. Depois chega um ponto, como o aquário é fechado, que a gente não tem onde colocar a cabecinha para respirar. Porque já colocamos tanta água suja lá dentro que vamos morrer afogadas, porque a gente não quer arrebentar o aquário e sair daquilo. É preciso muitas vezes encarar a dor de uma forma brusca, de uma forma... Nem é brusca, porque a constelação é uma técnica que não ofende ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas saem com consciência aberta. É como se alargássemos a consciência. A gente, é tipo, eu sabia assim, agora sei assim. Isto não é dor, isto é até muito positivo. As pessoas saem muito felizes da constelação. Por isso, não precisam ter medo, nem precisam usar mais essa estratégia da negação e da fuga. Não vale a pena, gente, não vale a pena. No desenvolvimento pessoal, temos que encarar. Encara de frente, assume, vai. Como eu disse, é a consciência expandir, é a consciência largar. São os conhecimentos que a gente vai ganhando e vai tendo mais sentido, vai fazendo mais sentido. Depois tem aqui mais uma pergunta. Gratidão, Vera. Obrigada, Helena. Obrigada. Andi, entra em contato comigo que é para a gente fazer esse trabalho. Vou ter que sair, ok? Grace, estou à tua espera, Grace. Olha, agora fizeste uma afirmação poderosa. Tomar decisão mesmo. Então, olha, tens que ser consequente com a tua afirmação. Tomar decisão, é isso mesmo. Por experiência própria, Helena. Obrigada, Helena, pelo elogio. Não é um trabalho fácil, pois é, não é, Cati, mas é necessário. Então, gente, olha, eu disse que íamos ficar só 1h30, 1h15, mas já estamos quase 1h30 de Zoom. Muito obrigada. Ângela, aguentaste até fim. Obrigada, pessoal, pela vossa participação e, como eu dizia, entrem em contacto, mandem mensagem no privado e vamos... A Ângela está a levantar a mão, vamos lá ouvir a Ângela, que tem muita coisa interessante também a dizer. Agradecer é interessante porque, por exemplo, sobre o assunto da Leila, porque eu trabalho muito com energia, é outra perspectiva. E então toda a emoção é energia, é movimento. Então há que saber onde vais direcionar, como disseste, só para reforçar isso, onde vais levar esse movimento. E eu uso muito a energia para me defender e me bloquear e me proteger do que ela está a chamar de invasão do teu espaço, por exemplo, dessa energia de outras pessoas ou de outras emoções que podem também perturbar. Há várias técnicas, mas pode ser uma forma. Cada um, como disseste, encontra a sua forma, desde que identifique essas emoções e também, como disseste, eu pergunto muito para quê? O que é que eu vou aprender com isto e como é que eu estou a sentir isto? O que é que eu vou fazer com isto?
e para transformar esse mal-estar, essa energia que te enfraquece, que tira a clareza, numa energia positiva. A respiração, por exemplo, em vez de responder, respira, sorri. Há várias técnicas, porque às vezes é quase impossível dar a volta no momento, não é? Dependente de... Mas é um trabalho de anos. É um trabalho de anos da gente conseguir ter esse domínio que é o autoconhecimento e a nossa expansão da consciência nos libera e não nos afeta. Eu falo por experiência própria, coisas que me afetavam hoje não afetam. Há outras porque há dualidade na vida, Vera, não é? Não desaparece porque há dualidade e há que existir noite e dia, há que ter sombra e luz, tudo faz parte da vida, há que equilibrar essa oposição, esse constante hermetismo que existe. Boa noite, já está na hora, eu já outra esfera. Exatamente, é isso Muito mesmo. obrigada, Vera. Obrigada, Vera, Ângela, pela tua Vera. contribuição. Sim, Boa noite, Vanessa. Sei que Vanessa, está boa com noite, pressa, mas querida. era só para agradecer a oportunidade. É a primeira vez, Vera, foi espetacular. Obrigada, Vanessa. Gostei muito. Obrigada pela Hoje eu presença. queria É a depois primeira falar vez que me consigo. troco essas mandas. Obrigada por bem. Ou ter Vera, vindo. Aham. É a primeira vez, realmente foi muito espetacular, mas depois queria marcar uma sessão particular. Pode ser? Muito Como é que bem, eu faço? Vanessa. É isso mesmo. Olha, gente, acho que a Vanessa agora já deu o toque final, né? Tomada, sinal para ação. Não se esqueçam disso. Na vida é assim, eu não vou fugir nunca das emoções negativas. Gente, tomara nós, a gente conseguisse viver sem uma É que a gente raizinha vai acumulando essas emoções, vai acumulando, Vera, e... Exato. O problema é esse, Vanessa, é quando a gente não toma ação, é como a Ângela disse, a energia é em movimento, e a gente para. Não é culpa, então eu vou ficar deprimida na cama. Então a energia para, eu não tomo ação. Aquela emoção está-me a dizer, Vera, vai, age, entra em contato com essa profissional, faz um programa, muda isso, define teus objetivos de vida, muda isto, muda aquilo, mas eu não quero entrar em contato, eu não, medo, mas mais uma vez, mais uma emoção. E a gente vai enchendo, vai acumulando, e depois o problema é que é tudo, só água suja que entra, não é? É verdade. É só Vera, água suja. Eu sou muito ansiosa. Então, Ok. eu acho que é uma emoção que eu preciso trabalhar porque afeta-me muito. Noutras Tenho coisas. consciência disso. Exatamente, é isso. Olha, é isso que eu vos digo, portanto, a ansiedade, a procrastinação, muitas dessas emoções, muitas dessas situações que a gente vive são consequências de algo profundo que a gente precisa conhecer. E para conseguir resolver a ansiedade, Vanessa, tens que entender por que ela surgiu e o que é que desencadeia a ansiedade em ti, e que emoções paralelas é que vêm junto com a ansiedade. Ou seja, há um rol de perguntas que tens que ter respostas. Mas quando tiveres a resposta, como eu disse, a consciência se alarga, se expande, abre. E tu, diante de uma situação que antigamente provocava ansiedade, lá está, como eu disse, resgatas o teu poder, o amor próprio. Não, espera aí, eu não estou interessada em ficar ansiosa. Então, eu vou tomar essa ação, essa emoção, como um sinal para agir. O que é que eu vou fazer neste momento? O que é que eu vou fazer para evitar a ansiedade? Ou o que é que eu vou fazer com que a ansiedade funcione a meu favor? Essa orientação que eu preciso. Essa orientação que eu preciso, Vera. Exatamente. Então, vamos fazer isso juntas. Estou aqui disponível para qualquer pessoa que está aqui. Os meus 2 rapazes também. Rapazes que precisam também entrar nessa onda. E fico à vossa espera. Vocês todos aqui têm meu contacto privado, não é? Antes de passar aqui à Dúnia. Façam isso. A Grace falou aqui uma frase interessante, que é tomar a decisão, Grace. Toma a decisão para a ação. Isto também faz parte, é extremamente importante. Fazem isso. Algumas pessoas que estão aqui já estão a trabalhar comigo. As outras que não estão, entram em contacto, gente. Vamos fazer isso. Leila, estou à tua espera também, Grace, e vamos resolver essa questão. E vocês vão ver como
o que fica à frente, né? A vida que podemos ter quando a gente aprende a controlar as emoções, a ter esse autocontrole, esse poder próprio, a vida que se forma à frente do nosso caminho é extraordinária. É extraordinário. A Cati está aqui a dizer que já fez isso, coisas que antes faziam a Cati ficar muito triste, deprimida, dias sem conta, Hoje em dia, se aquilo fica a meia hora, já ficou muito. Ela rapidamente passa por cima e vê aquilo como uma orientação para a ação, uma bússola, uma chamada de atenção, né? Uma alerta, e toca agir. E é isso, emoção. Muito agradecida a ti, Vera. Muito obrigada. Obrigada, Cati, pelo testemunho também. Um abrir de olhos, foi um abrir de horizontes, foi uma descoberta dentro de mim que eu percebi tanta coisa que eu não estava a entender na minha vida, ficou tão clara. Em poucas sessões. Exatamente. Muito Isso nem é um obrigada, trabalho muito grande, gente. Por isso que eu costumo dizer, entre 4 ou 5 sessões a gente já tem esse programa feito. Nem precisam de muito. Eu antes fazia mais, mas depois fui vendo pela experiência com os meus clientes que com menos tempo a gente faz isso. Então não precisa, é mais ou menos 1 mês e meio de programa máximo, porque no fundo são 5 semanas, portanto nem chega bem 1 mês e meio. Às vezes até podemos ficar em 1 mês, porque há pessoas que também são mais rápidas, né? O processo anda mais depressa. Então, é isso. Em um espaço de 1 mês, vocês vão ver diferenças enormes, Vanessa. Fico à tua espera. Depois entras em contacto. Agora vou passar à Dúnia. Vera, obrigada. Obrigada eu. Vou passar à Dúnia antes de fecharmos o Zoom. Du, diz lá. Boa noite a todas, mais uma vez, Zoom espetacular. Peço desculpas por ter a câmara desligada, mas eu estava aqui a tratar de umas coisas cá em casa, então estava com o móvel no bolso. O importante é que estavas conectada connosco. Estava super conectada, já temos também, temos que marcar esta semana, Vera. É verdade. Vamos mas marcar, dizer sim. que sim, eu considero isso das emoções uma coisa, é como tu estavas a dizer, Vera, nós temos que identificar e conhecer e passar também pelo processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é fundamental, porque nós temos que nos conhecer para podermos identificar as nossas emoções. E então esse processo, esse caminho, esses passos têm que ser dados. E eu considero que, eu sei que muitas vezes as emoções, e eu faço esse exercício sempre, que eu às vezes deixo-me levar também por certas emoções, é como tu disseste, nós vamos ter sempre emoções negativas, não é? Temos é que saber lidar com elas e realmente o que eu fiz sempre, antes de tomar consciência dessas coisas, é fugir. Eu fugia porque não queria encarar. Então agora eu comecei a ver, desde que comecei o meu processo também, a minha caminhada, não posso fugir, porque aquilo acumula e depois começas a ter manifestações no corpo físico. Exato. E é isso, aí é que a porca torce o rabo. E tomar a consciência, essa tomada de consciência foi muito bom para mim, porque agora, quando vêm as emoções, eu consigo identificar e dizer, não, eu não sou essa emoção. Exato. E aí ajuda-me a dizer, ok, eu estou a sentir isso, mas eu não sou essa emoção. Então ajuda muito a não embarcar naquela onda, porque aquilo é como uma bola de neve. Se tu embarcas naquela onda, depois vem mais emoções, e vais-te afundando. Então é fundamental fazer aquele distanciamento, dizer, não, eu estou a sentir isso, ok, tudo bem, mas eu não sou essa emoção. Então isso ajuda-me imenso a fazer esse exercício. E dessa vez, quando eu vi o teu último no YouTube, no teu canal de YouTube, no vídeo, que veio mesmo como uma chicotada, porque eu estava mesmo a viver muitas emoções nesses dias, tanto que eu acabei por adoecer.
muitas emoções, muitas coisas que vieram de cima e eu estava a tentar empurrar, mas o universo depois deu-me uma enxurrada, uma avalanche de emoções que eu disse, ok, pronto, já entendi. Não tenho mais como fugir. Não tem mais como fugir. Tenho que encarar de frente. E é engraçado é que tu sentiste isso também e eu agradeço o universo todos os dias por me pôr essas pessoas que chegam até nós para nos mostrar e para nos dizer, olha, hello, eu estou aqui, eu estou a sentir-te, porque nós estamos realmente todas conectadas umas com as outras, não é? Estamos. E então dizer que sim, que é por aí, é mesmo essa reprogramação mental, é identificar e conhecer nós próprios para podermos fazer essa caminhada rumo à casa, não é? Rumo à casa e conhecermos a nós próprios e depois ressignificar tudo isso. Exato. E estás no nosso caminho para isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos Gratidão, lá. Dúnia, pela tua contribuição. Um beijinho. Muito Beijinho obrigada, a todas. beijinhos e obrigada eu por vocês todos estarem sempre a acompanhar-me. É um prazer para mim poder contribuir. Eu fico muito feliz com cada cliente que eu vejo a mudar de vida depois de fazer o trabalho comigo. Eu fico mesmo muito feliz. E tenho tido casos extraordinários que me mostram e que reforçam, né? Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E tenho tido essas provas. Eu, inclusive, neste momento já decidi que não vou fazer mais nada, só focar nisto. Só vou trabalhar a reprogramação com as pessoas. Eu antes fazia muitas outras coisas, né? Já estudei muita coisa, faço 1000 coisas, não sei o quê, mas agora eu disse, não, é o universo diariamente a dizer, olha, é isto, é isto, é isto. E então tenho que ouvir, tenho que prestar atenção e realmente, porque estou muito satisfeita com os resultados que eu tenho tido, estou muito satisfeita com as pessoas que têm trabalhado comigo, que têm passado por mim, e as coisas estão a funcionar bem neste sentido. E eu, pronto, claro que eu também vivencio isso, eu ponho em prática isto tudo, não estou a fazer só para os outros, eu faço para mim, em primeiro lugar, eu faço muito para mim. Tudo o que eu estudo eu ponho em prática em mim, na minha vida, para testar e para me melhorar também, porque é isso, a minha intenção é me melhorar cada vez mais. E depois eu passo para as pessoas, eu faço com os meus clientes, aplico, e eu tenho visto resultados extraordinários. Por isso eu hoje em dia estou focada nisto, só faço isso. E fico feliz também que vocês também contribuam, vocês também se permitam, né? Abrir a consciência, abrir para o universo, abrir para termos uma vida mais leve. Hoje eu estive a trabalhar com uma pessoa e estávamos a falar, uma senhora, né? Ela se preocupa muito. E ela, de repente, mostrar para ela que é possível, uma senhora já de 70 e tal anos, dizer para ela, é possível uma vida sem preocupações. Para ela era impossível, né? E agora ela está a ver, não, afinal é possível. Uma pessoa com essa idade já tem muitas crenças, tem muita coisa, né? É mais difícil de ver. Mas mesmo assim, através da reprogramação mental, da ressignificação das crenças, a gente chega lá. E eu fico mesmo cada vez mais segura de que esse trabalho é muito valioso, é muito mesmo. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. O Zoom já prolongou. E obrigada, mas não se esqueçam, tomada de ação, Dúnia, sinal para ação, vamos marcar. Toda a gente que está aqui, entre em contacto, vamos marcar um programa, vamos marcar uma constelação e vocês vão ver que, passando por esse processo individual, os resultados são muito melhores do que quando fazemos apenas um zoom de informação, porque isso é mais informação. Bom, gente, olha, obrigada mais uma vez por tudo, pela vossa presença. Temos outros zooms. Tchau, Du, obrigada por vocês todos. Beijinhos, noite feliz. Noite feliz para nós todos. Os meus rapazes que estavam aqui, não sei onde é que foram, mas eu acho que ainda estão, né? Beijinhos para vocês também. Tchau. Até amanhã, Obrigada, pessoal. Vera. Boa noite. Boa noite. Até Obrigada, amanhã. Vera. Noite feliz. Tchauzinho. Até amanhã. Obrigada. Obrigada.